Saudações, povo do mato. É um grande prazer estar aqui com meu brother, irmão do mato, Tadeu Aguiar, um grande cuteleiro. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um dos assuntos mais discutidos entre os mateiros do bushcraft, que são as facas, né? E o ofício da arte de se fabricar essas facas é a cutelaria. E quem vai nos prestigiar com essa história, né, com esse bate-papo sobre a cutelaria, é o grande cuteleiro Tadeu Aguiar, e dono também de uma marca de cutelaria com um arsenal de lâminas, né, de pirar o cabeção de qualquer um admirador de facas artesanais. Tadeu Aguiar também, ele é praticante de bushcraft, é membro do Bushcraft Brasília, e com isso ele consegue estreitar ainda mais esses dois universos, que é o bushcraft e a cutelaria, que são duas atividades que têm muita coisa em comum. Tadeu Aguiar, meu grande irmão mateiro, Valeu, é um grande prazer em bater esse papo contigo e estar fazendo esse segundo bate-papo mateiro. Honra minha. Eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para trazer para o nosso canal Mateiro do Cerrado. Valeu, Humberto. Valeu, pessoal aí que está assistindo, né? Do canal aí Mateiro do Cerrado. Todo mundo aí do Bushcraft Brasília, em geral aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Deus, que é o criador de tudo isso aqui, né? Antes de tudo, vamos agradecer primeiro a Deus para nós começarmos com o pé direito, né? Queria fazer uma oração rápida aqui. Você que está assistindo aí, curva a sua cabeça, eleva os seus pensamentos àquele que você crê. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui em amizade, em irmandade, Deus. Obrigado pela oportunidade de servir e ser útil, Pai, através do canal do nosso amigo Humberto, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada telespectador, cada pessoa que está vendo, a cada família representada, e que nós possamos ser bênção, Pai, nesse canal, assim como ele já é bênção na minha vida. Nós não pedimos em qualquer nome, mas no nome que está posto, que excede todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, é um prazer estar aqui, né, no meu barraco, aqui o meu amigo Humberto, e estejam todos convidados aí através dessas imagens, né, dessa natureza que Deus nos proporciona aqui na minha casa, no meu sítio, onde eu trabalho e moro. É isso aí. E o cenário, como sempre, do bate-papo mateiro vai ser esse, igual foi o primeiro com o Juliano Tuniolo, né, o pai do Bushcraft. Foi dentro de uma mata, e agora, segundo episódio, novamente, no quintal do nosso Tadeu aqui, na margem desse rio, lugarzinho top. Então vamos lá. Tadeu, antes de tudo, para quem está nos acompanhando e não sabe ainda, não conhece, não sabe o que é essa arte que é a cutelaria, nos conte um pouco sobre a história, né, dessa arte milenar de se construir ferramentas de corte. É isso aí, Humberto. Cutelaria é uma arte milenar que veio lá de trás, onde as pessoas construíam, né, facas ou lâminas de corte através de pedras, através de ossos, né? Ossos de animais, assim como essa daqui. Isso aqui é um osso de? Isso aqui é um osso de bovino mesmo. Aqui é a pá, né? Aquela pá do osso ali. A escápula, né? Isso. Aqui é um coco, um pedaço de coco, né? E aqui é a parte da perna do boi ali, da vaca, né? Então assim, eu fui juntando isso aqui, colei, dei uma polida e fiz bem aleatório. E corta. Ela corta, ela vai, serve para isso, pelo que ela foi criada, né? Os primeiros instrumentos de corte eram feitos assim, né? Sim. Com materiais primitivos, né? Primitivo que você achava ali, né? Era Isso. Pedra lascada. Justamente, osso, né? Quem não lembra aí, os mais antigos vai lembrar dos Flintstones, né? Não. Que ali é uma nostalgia, né, nesse momento, porque eles faziam, né, até carros, tudo ali. Então, assim, a faca, o instrumento de corte, a faca, né, a lâmina em si, não está fora disso. Era através das pedras, até da própria madeira dura, ela também faz um corte, né? Se souber bambu, o bambu faz o corte, o osso faz. Aí vieram passando e meio que modernizando, né? Modernizando a arte até vir para o próprio aço,
para a própria, né, parte mais dura, né, e mais funcional assim da arte milenar, que se chama cutelaria. A sua cutelaria ela é mais artesanal, né? Isso, a minha é totalmente artesanal. Eu não faço nada assim via industrial, né? Assim, vários, nem corte a laser, nem questão de mandar para alguém para vir já quase pronta, não. Eu faço tudo manual e artesanalmente. E quais são os tipos de cutelaria que existem hoje? Cara, tem muitas, né? Tem a cutelaria que é mais voltada para culinária, tem a cutelaria mais voltada para espadas, tem a cutelaria mais voltada, que é no meu caso, para sobrevivência e bushcraft. E tem várias outras áreas, assim, né, que vai afluentes, né, que vai indo para o mesmo objetivo, que é a cutelaria, né, que é a lâmina, é o cortante ali, no caso. Hoje no bushcraft, hoje nós vamos falar a união, né, desses dois universos, que é a cutelaria e o bushcraft. Justamente. E a gente percebe que dentro dos grupos, dos encontros de bushcraft, um dos assuntos que eu falei no início que mais se discute é sobre facas, né? Justamente. Há colecionadores. De um tempo para cá, virou uma paixão nacional, né? Muitas pessoas falam assim, não, cara, é arma branca, é arma aqui, mas de qualquer forma, qualquer coisa vira uma arma, não só a faca, né? O seu dedo, uma pedra dessa, pedra, né? Uma garrafa, um galho, tudo isso é uma arma. O perigo disso tudo está aqui, ó. Está na sua cabeça e não na peça em si, né? Ele vem daqui. A peça em si não faz mal para ninguém, nem como uma arma de verdade de fogo, ela também não faz mal para ninguém. Então, assim, um dos assuntos mais falados, fora o próprio bushcraft, né, dentro dos nossos encontros, é a arte da cutelaria, né? Que existe vários amantes e colecionadores e a gente passa horas e horas e horas conversando sobre isso, porque isso aqui é um universo, né? Se a gente parar para pensar, para falar sobre tipos de aço, geometria, cabos, tipo de cabo, pinagem, bainha, tratamento, oxidação, têmpera, corte, tudo isso, cara, é um mundo que dá para fazer vários e vários e vários vídeos com várias horas de conversas, né? E como que surge uma ideia ou uma inspiração para você iniciar um projeto de uma faca ou um machado? Você cria ou vem também a ideia de alguém que te encomenda? Assim, eu Humberto, particularmente, eu gosto de vender as minhas próprias peças criadas por mim mesmo. Se você entrar no meu Instagram, se você entrar aí em contato comigo, você vai ver que eu tenho mais de 140, 150 peças já criadas e produzidas por mim. E na maioria delas, não todas, mas na maioria delas tem nome de peixes, né? É a tucuna, é a tilápia, é a carpa, é a piaba, todos, né? Pirarucu, é o pintado. Todas elas se assemelham de alguma forma. Eu crio as minhas peças assim. Um exemplo, eu fico olhando as imagens, né, dos peixes e na hora que eu vejo uma ali, que eu olho que dá, eu já ligo aquilo ali em uma lâmina e na hora, não interessa a hora, pessoal, eu tenho o meu toque, né? Eu tenho o meu toque, um pouco de ansiedade também e na hora eu levanto, pode ser 2, 3 horas da manhã, eu levanto e eu já coloco ali no papel mais ou menos para que depois no outro dia eu tenha mais outras ideias e acrescento naquilo. É lógico que muitas vezes você vê uma ponta de uma faca de alguém, você vê o cabo de outro e você vai unindo aquilo ali na sua ideia. Não é igual a outra, não é nada, mas tem a sua personalidade, tem, né, aquilo que você colocou dentro da sua cabeça, você passa para o papel e através do papel sai para virar realmente uma peça, né, de verdade. Essa aqui mesmo, essa daqui, qual foi a inspiração, qual peixe? Tem algum essa peixe daqui, aí? ó, ela não é, como eu disse, quase todas é baseada em peixes. Essa daqui, eu fiz ela através de um canivete que se chama Medford. E o nome dessa aqui é Attack Med. Med, que eu peguei a ponta só do canivete, né? E o restante eu fiz pela minha imaginação. Então, assim, ela ficou Tac Med, porque ela é uma faca que eu me inspirei na ponta que eu achei bonita, essa ponta do canivete Medford. O que uma faca
tem que oferecer, além de cortar bem? Eu Você acho... pode usar até esse exemplar como para fazer a explicação. Sim, eu acho que é o seguinte, uma faca, ela tem que oferecer, primeiro de tudo, a qualidade. Primeiro de tudo é a qualidade. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser cara, ela não precisa ser, assim, primorosa na sua beleza, mas ela precisa fazer aquilo que ela veio, que ela nasceu para fazer. E para isso acontecer é necessário qualidade. Quando nós falamos dentro da cutelaria, dentro dos cuteleiros, falando de qualidade, uma das primeiras coisas que nós visamos é a dureza, que é a têmpera do processo, né? Então assim, você tem que fazer ela com que ela fique dura, para que o fio dela, na hora que você estiver usando, ele não venha se perder com facilidade. Esse fio, você falando isso aí, a gente percebe nas facas comuns, Sim. que, muito igual uma faca normal de cozinha, ela perde esse fio muito facilmente. Às vezes você está cortando ali num churrasco, no decorrer do churrasco você percebe que a faca já perdeu o fio. Por Justamente. ser uma faca industrial, né, às vezes ela não tem essa dureza, né? Justamente o pessoal, quando se faz com muita escala, com muita quantidade, deixa-se de produzir um pouco do primor do artesanal, né? Que é feito de um por um ali, que é testado logo após que a gente faz a têmpera, a gente testa cada uma. Nós temos umas imagens aí de teste também lá, que vocês vão ver aí durante esse vídeo. E vocês vão ver o corte, como é a precisão do corte, isso tudo por conta da qualidade da têmpera. Entendi. Para quem não conhece bem, se vê uma faca dessa, tem alguns detalhes e não sabe o que é, né? Eu observo que na lâmina há furos nela, tem essa parte serrilhada, esse Limitador de fio. Limitador, para que serve esse? Eu acredito que não seja só enfeite, né? Sim. Tem utilidade. Na maioria das pessoas, elas pensam, olha aqui, pensam que todos esses furos, algumas coisas que a faca tem, puro ilustração, né? Mas tudo, pelo menos nas minhas facas, nas facas que eu produzo, todas as coisas que eu faço nela têm uma função. Todas. Essa faca, por exemplo, a gente vai falar de forma bem rápida aqui. Ela tem um quebra-crânio, que ele é meio com fio meio que afiado, né? Um fio, a gente chama de fio falso, que é para você quebrar. Essa parte de trás, ela é temperada. Então, assim, aqui também tá com uma dureza, assim como a lâmina, né? Esses buracos, eles são feitos para que você faça com a faca uma lança. Você pega uma madeira do mato aí grande, você vai colocar aqui, tira esse paracorde aqui, que aqui tem 7 cordinhas dentro desse paracorde, e você vai enrolar aqui, fazendo com que fosse uma lança. E você pode pescar, você pode cortar um coco em cima de um pé que você não está alcançando, e através dessa lança faz isso. Essas partes de cima é para você fazer batone e ele não escapar o batone, né? O que seria esse batone? Isso é quando você vai cortar uma madeira mais grossa, você pega a faca, coloca dessa forma na madeira e bate em cima da faca com uma outra madeira. E esse furo aqui, ó, ele serve para esticar arame. Você vai fincar numa galha, numa árvore, vai botar o arame, você assim vai esticar o arame. E outra coisa, dentro de uma faca maior, essa é uma faca mediana, mas dentro de uma faca grande, você faz uma faca pequena. Entendi. Entendeu? Então assim, tudo tem uma função. Pô, legal, legal. Tadeu, além da faca, um acessório indispensável, né, que anda junto o tempo todo com a faca, é a bainha, né? Cara. Na verdade, eu vejo a bainha como se fosse a vestimenta da faca, né? Você, além de ser ter se especializado na confecção de facas, você também produz bainhas, né? Então, nos conte um pouco a respeito dessa peça indispensável, né, inseparável da faca. Justamente, o pessoal que me conhece sabe, né? Eu já passei algumas entrevistas para alguns canais, algumas coisas aí. E eu digo muito o seguinte, Humberto. A bainha, para mim, o que seria de um carro sem rodas? Né? O que seria de uma comida sem tempero? Então, assim, tem várias coisas que você pode ligar, né?
Então, assim, o que seria de uma faca sem bainha, né? Eu costumo dizer que, para mim, na minha opinião, a bainha é como se fosse o vestido da noiva, né? Você vê uma faca dessa, você meio que não dá valor, mas quando você coloca numa bela bainha, aquilo tudo se torna muito belo, fica muito bonito. Porque para mim, a bainha é realmente... Nunca vi uma noiva entrando no casamento de camisa regata, de short ou mal arrumada, mas sim num belo vestido que faz toda a diferença para as noivas que estão, né, fazendo aí o matrimônio. Então a bainha para mim é o vestido da noiva. É onde fecha tudo, serve para proteger, para mostrar, para você ver o quão é bonito, né? Tem todo o detalhe, o charme da bainha, do couro, do kydex, daquilo que tem. É muito bonito. Para mim, o fechamento da construção de uma faca é com uma bela bainha. Essa analogia do vestido da noiva é interessante. Eu comprei uma faca há alguns anos, não vou citar nome e marca dela, mas ela veio, né, com a sua bainha original, que é como se fosse, que ele falou, um Cafezinho pra gente. Cafezinho na Cuxa, cafezinho artesanal Bom. do nosso brother. Aí, ó. Isso. Bate-papo é assim, ó. Voltando na faca que eu adquiri, e ela veio com a bainha original. É como Sim. se fosse uma calça jeans nela, né? Normal. Aí o que eu quis fazer? Torná-la mais especial. Colocar na minha faca o vestido na noiva, né? Para se tornar uma peça mais assim, glamourosa, especial. O que eu fiz? Encomendei com o nosso mestre cuteleiro Tadeu Aguiar uma bainha. Honra. E hoje, quando eu coloco a bainha ali na cintura com a faca, já tem uma outra visão. Justamente, né? ele Então, dá outro... Então a bainha tem isso e outra. Você dá cursos, né, de bainha? Sim, eu dou alguns cursos, né, de cutelaria também, né, inicial, e de bainha também, né, e a gente faz muito, assim, questão de acessórios, de bainha, de bolso, de molde, de pintura, de oxidação de couro, tratamento de couro, tudo isso, cara, é um universo. Quer aprender? Procura nosso mestre aí. Justamente, só entrar em contato com a gente vai desenvolver alguma coisa assim, algumas curiosidades que vocês ainda querem, é só falar com a gente que a gente vai estar fazendo aí. Vou deixar na descrição o contato, viu? Tadeu Aguiar. E aproveitando, é você que está até agora aí nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal, porque a gente sempre vai estar trazendo algumas informações, né? Atividades mateiras. Curta, né? Deixe seus comentários. Não deixe de nos acompanhar. E o like, ó. Likeando. Manda um like. Vamos para a colinha aqui, porque eu não posso deixar nada passar. Justamente. Tem que ficar a colinha do lado aqui. Tadeu, uma faca igual essa, você tem, né? Você produz uma faca dessa, ela pode ter, que é o meu caso, para o dono, apenas a função de um instrumento de corte. Sim. Mas para algumas pessoas, existe também, pode ter também um grande valor afetivo para aquela pessoa, né? Há pessoas que, esse dia eu estava vendo um programa onde uma pessoa, ela guardava espadas eu acho que 400 anos havia essa espada, né? Inclusive mostrou na espada que tinha marcas, que ele falou que essas marcas provavelmente foi de combate, né? Sim. Na época do samurai, eu não sei onde foi usado, né? Uhum. Há pessoas que são colecionadores, né? E tem exemplares de facas ali que às vezes nunca vai ser utilizada para cortar nada. Justamente. Você vê com bons olhos a ideia de você produzir uma faca, né? Você ter todo aquele cuidado da faca ter um bom fio, né? Cortar bem, e essa faca ela aí fazer parte de uma coleção de alguém e ela nunca será usada para cortar nada, apenas uma coleção. Então, como você enxerga isso? Você fez a faca para cortar, mas ela não vai cortar, vai ser parte de uma coleção. Sim, cara, isso é muito interessante, cara. Enquanto você fala, Humberto, eu venho, né, assim, na minha cabeça vai passando um filme
de várias situações que já aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês e até assim entregar algo que às vezes eu falo para poucos, né? Todas as facas que eu faço, todas, literalmente todas as facas que eu faço como se fosse para mim. Eu não faço uma faca, tipo, entre aspas, não, vou fazer desse jeito porque eu não vou ficar com ela. Não, pelo contrário. Se eu tiver de fazer 10, quem me conhece sabe disso. Eu tenho várias, tem a caixa do perdido, né, que a gente chama caixa do perdido, que às vezes não sai do jeito, às vezes para o cliente tá tudo certo, mas para mim não tá. Eu falei, não gostei, tem algo aqui que saiu, não tá milimétrico da forma que eu quero. E eu faço tudo de novo. Então eu vou confessar para vocês que todas as facas, todas as peças, todos os machados, todas as peças em geral da cutelaria que eu faço como se fosse para mim. E juro para cada um de vocês, pessoal, que tem hora que me dá dó de mandar pro próprio dono. Porque, cara, tem umas que fica tão linda, tão bonita, tão charmosa, que dá vontade de ficar para mim. Eu tenho várias facas feitas por mim, minhas mesmo, que tá aqui, que eu uso para mostrar, né, de amostra para quem vem aqui em casa. Essas daqui que nós estamos são delas, né? Então, assim, quanto a eu passar para o dono e o dono fazer dela uso severo, todas as que eu faço são totalmente funcionais. Eu não faço faca de enfeite, mas eu respeito demais a vontade do dono. Afinal, ele pagou pelo valor que foi pedido ou acertado e ele faz dela o que achar melhor, o que ele tá, né, assim, livre ou com vontade ou bem para fazer. Então, assim, se ela vai cortar ou não, se ela vai ficar de enfeite, se ela não vai... Cara, é uma faca minha. É honra ela tá de coleção, é honra ela tá cortando, é honra ela tá sem fazer nada, é honra ela tá num quadro, que eu já vi vários, né, que colocou em quadro e tudo. Então, assim, de qualquer forma, eu faço o que eu gosto e eu adoro ver elas em qualquer lugar na casa do dono, né? E agradeço a cada um cliente aí que faz parte do meu sustento, né? Tudo que eu tenho, tudo que Deus me proporciona a ter é através de vocês, né? Clientes que são mais do que especiais na minha vida. Show demais, cara. Tadeu, você além de um excelente cuteleiro, né? Você também é praticante de bushcraft. Sim. E qual é a relação entre essas duas atividades, ou seja, cutelaria e bushcraft? Cara, antes da cutelaria eu já era mateiro, né? O dito mateiro, né? Que gostava de mato, de trek, de trilha, de caminhada, de sobrevivência. Antes da cutelaria eu já fazia muito isso, desde moleque, eu sempre gostei muito. E a partir do momento eu lembro, minha avó, eu via tipo meu avô afiar as enxadas, eu via meu avô ali afiar os seus instrumentos de trabalho, e aquilo ali me encantava. Tinha vez que meu avô pegava ali uma pedra, ia passando ali na faquinha, num canivetezinho dele, que eu tenho até hoje, esse canivete está comigo, e que ele cortava uma laranja que era uma beleza, e aquilo ia me encantando, até que um dia eu mesmo peguei uma mola de Kombi, se eu não me engano, uma mola de porta, alguma coisa nesse sentido, e coloquei lá no forno, ali onde minha avó estava fazendo os biscoitos, alguma coisa no fogão a lenha, e eu colocava ali para ele destemperar, para que eu pudesse trabalhar com todo orgulho no mundo, moleque. E fiz a minha própria ferramenta. E levava isso pro bushcraft, pro campismo, pros acampamentos, pras trilhas, pro trek, com o maior orgulho. Até hoje eu tenho ela também, né? Minha primeira faca eu tenho até hoje. E aí eu me lembro que, a partir do momento que eu fui mais para frente, eu tive que, por algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu tive que caçar algo para me trabalhar em casa, para que eu pudesse sobreviver. E foi quando eu entrei na cutelaria. Mas, voltando ao assunto de bushcraft e cutelaria, cara, é coisas que não tem como desligar. É totalmente ligado com a outra. No começo da entrevista, vocês ouviram nós falarmos que uma das partes que a gente mais fala, nós mais falamos no encontro, é sobre lâmina. Então, assim, não tem como. Cara, você vai cortar uma corda, tem que ter lâmina. Você vai fazer um abrigo, tem que ter lâmina. Uma armadilha, tem que ter lâmina. Até para a própria defesa, tem que ter lâmina. Até para não usar
você tem que ter lâmina. Então, assim, o bushcraft, a arte do mato, a sobrevivência, quase que 100% dela é ligado a uma boa lâmina ou a uma lâmina qualquer. Mas que tem que ter, tem. Agora sim, o preço, o valor, como é, isso vem da sua cabeça. Você vai usar o que você tem para fazer aquilo que você precisa. É isso aí, assim, a visão que eu tenho é desses dois universos, duas atividades, é porque, que nem você falou bem, o início da cutelaria era a pedra lascada, era o uso do osso, né? E o que é o bushcraft? Né? O bushcraft eram as atividades dos nossos ancestrais de produzir seus próprios instrumentos de corte, seus abrigos, sua ferramentas, caça, né? Suas né? próprias ferramentas. Então, tá aí, eu vejo essa relação do bushcraft e a cutelaria. Não é de hoje, né? Não é de hoje, é de milhares de anos, né? E que hoje também é a cutelaria. Né? Justamente, é muito simples, fazer uma ligação é muito simples. É só você tentar ligar o bushcraft sem a lâmina. É simples. Se você vê que sente falta, é porque não tem como desligar. Perfeita analogia. Tadeu, eu sei que você praticamente cresceu dentro desse universo da cutelaria. Sim. Né? E você entrou no bushcraft, né? Hoje, né? Claro que você foi mateiro desde novo, eu também fui, nós fomos. Mas você entrou no bushcraft. É porque você viu ali uma identificação com a cutelaria? Também, né? Também. Eu me identifico muito com o mato. Tudo que envolve natureza, aquilo que é feito por Deus, né? Eu me identifico demais. E assim, eu entrei no bushcraft para justamente como uma válvula de escape. Né? Todos nós temos que ter uma válvula de escape. E é no mato que eu me encontro com Deus, é no mato que eu me alivio das minhas dores, daquilo que a gente passa no dia a dia, dos trabalhos, dos compromissos. É no bushcraft, é no mato, é praticando, é indo, é descansando, é tomando banho num rio desse aqui. É tipo assim, sendo aquilo que você gosta. Tudo aquilo que você gosta de fazer e tem prazer em fazer é uma válvula de alívio para você. E para mim, no meu caso, é o bushcraft, que foi tipo a faca e o queijo, né? A fome com a vontade de comer. Então assim, eu liguei muito à cutelaria, né? Aproveitei, lógico, e já entrei no bushcraft, né? Bushcraft Brasília, no caso aí, que é nossos parceiros aí. Esses machados são feitos pelo THA Cutelaria do Grupo Bushcraft Brasília, todas essas ferramentas feitas por ele. Com a experiência que você já tem dentro do bushcraft, qual é a sua percepção como cuteleiro de como os praticantes de bushcraft hoje utilizam suas ferramentas de corte, suas facas, machado, facão, em suas atividades de campo? Qual é a sua percepção, se eles estão usando, com relação à segurança, estão usando de forma certa, errada? Assim, isso vai muito de pessoal, né, Humberto? Eu vejo muito isso. Tem muita gente que usa, né, de forma certa, tem outros que não ligam muito para isso, mas no final dá um resultado bom. A verdade, há muita verdade, há bem verdade isso. Eu até vi o Toniolo um tempo falando, né, no NGB. Eu não sei se está gravado, alguém gravou alguma coisa assim, mas ele falou um negócio muito interessante, cara. Cara, não é porque você tem uma faca de R$1.000 que você é um bushcraft bom. Tadeu, há pessoas que gostam de produzir suas próprias lâminas. Vou contar duas pessoas que você conhece e experiências que eu vi deles. Conversando com o Toniolo, ele me contou que lá no início, quando ele começou a mexer com esse negócio de bushcraft aqui no Brasil, ele pegou um facão, cortou ao meio e produziu. Ele me falando, não sei nada de cutelaria, mas eu produzi meu próprio instrumento de corte. Ele pegou o facão, partiu ao meio e construiu ali uma faca de cintura para o dia a dia dele ali no mato. Outro exemplo, o nosso amigão Hélio Mario, eu vi lá no rancho dele que ele pegou um feixe de mola de carro, cortou um pedaço mais ou menos de 20, 30 centímetros e produziu uma ferramenta que eu não sei o nome. Para rachar lenha. Para rachar lenha, que tem um cabo no ângulo de 90 graus. Tipo um L para que racha uma lenha. Justamente. Usa então, com assim, batone.
a gente percebe que há colegas, há pessoas que gostam de produzir suas próprias lâminas, né? Sim. Como cuteleiro, qual dica você poderia dar para essas pessoas que não querem se transformar em um cuteleiro, mas que querem construir ali sua própria lâmina, né? Então, pessoal, eu sou um dos cuteleiros que tem mais diferença, né, nessa questão aí. Tudo que eu sei, que eu não escondo nada, eu não tenho segredo comigo. E eu sou um dos maiores incentivadores daqueles que querem fazer suas próprias lâminas, suas próprias peças, suas próprias ferramentas. Afinal, quando eu era pequeno, quem é que nunca, né? Fora o pessoal de 2000 e pouco pra cá, que nunca fez seu próprio brinquedo quando era pequeno. Nossa. Quantas vezes, né, nós na roça, na né? rua, carrinho de rolimã, tudo, a gente fazia tudo. Então, assim, não há nada mais prazeroso do que você fazer uma comida, você que gosta de cozinhar, e você se deliciar com ela. Você fazer uma ferramenta e você usar a sua própria ferramenta. Você fazer uma lâmina e você mesmo falar, foi eu quem fiz. Isso é muito prazeroso, cara. Então, assim, eu ver as pessoas felizes com aquilo que eu posso ensinar, também me traz felicidade. Então, assim, uma das coisas que eu deixo aqui, trabalhe ou use aquilo que você tem. Não fica se prendendo para fazer, não, eu tenho que comprar tal ferramenta para fazer. Não, faça a ferramenta para que você faça a peça. E uma das maiores dicas, né, que eu vou dar para vocês é começar com customizações. Não começa primeiro do zero, não, porque ninguém trabalha antes da faculdade. Entenda, sempre faz a faculdade para trabalhar, você tem que ter uma base. E é na customização que você começa a fazer a sua base para que um dia você produza uma peça por completo, né? E eu gosto disso. Eu dou muita dica, eu falo muito sobre isso. Todo lugar que eu vou, alguém me pede alguma dica, alguém me pede alguma coisa e eu tenho o maior prazer do mundo. Eu nasci para ensinar, eu nasci para passar aquilo que eu sei. É como se fosse uma represa. A água está chegando em mim o tempo inteiro. Se eu não deixar vazar para os outros, eu nunca vou receber água limpa. Eu sempre vou ficar com aquela água parada, só chegando até mim. Então, assim, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Esse é o meu lema, né? E que tipo de ferro? Eu dei o exemplo aqui, né? A pessoa pegou um facão, Sim. só cortou ao meio, né? Já tinha praticamente ali uma ferramenta pronta, Sim. né? O outro colega pegou um feixe de mola. Que tipo de material você recomendaria a pessoa usar? Além de uma ferramenta já pronta ali e transformar em outra. Assim, depois da customização, eu dou uma dica para se usar, assim, depende do que você precisar também, né? Depende do que você vai precisar. Mas, cara, a mola de Kombi ali, ó, que é fininha, é muito fácil de fazer, ela vem numa espessura até boa, bem fina, e para você desbastar e chegar ali numa geometria boa, para você começar um corte já é mais fácil. Então começar por isso, nunca pega uma mola grande demais, pare de ver esses vídeos de internet, onde o cara filma só por trás ali, mas o trabalho mesmo ele não vai falar tudo, ele filma só resultados. O trabalho é árduo, né? Justamente, Pesado, né? até chegar naquilo que ele fez, passou por um processo muito grande. Então, assim, comece aos poucos, comece tranquilo, pegue sempre dicas daqueles que querem realmente te ajudar. E, assim, fora a customização, eu indico aquelas molas de Kombi. Dá para fazer uma faquinha bacana, uma mini katana, dá para fazer uma faquinha de bushcraft, dá para fazer uma faquinha pequenininha de pescoço. Muito bacana, entendeu? Aquelas portas de rolar, não tem aquelas portas que tu sobe de comércio? Uhum. Tem uma mola, assim, nela, que é bem fininha, é uma lâmina bem fininha, aquelas serras daqueles serrotes de serraria. Cara, dá uma lâmina excepcional para a cozinha. Ela vai enferrujar porque ela tem muito carbono, mas ela corta demais. E às vezes não precisa nem de você fazer têmpera. Talvez você não precisa nem de você ter uma forja ou ter uma churrasqueira, alguma coisa ali para fazer. Você já faz ela tranquilamente. Então comece assim, aos poucos, vai embasando os seus conhecimentos e daqui um dia você está construindo a sua peça por inteiro. Entendi. Tadeu, para quem quer conhecer o seu trabalho,
ou encomendar uma peça, né, um machado, uma faca, como que a pessoa pode te achar? Existe uma loja física, uma loja virtual? Como que é feito isso? Então, o meu maior ponto de conhecimento assim, né, na questão de internet é o meu Instagram. Né? Eu não tenho canal ainda, mas eu tenho o meu Instagram, né, t.aguiar cutelaria. É só você colocar, ou então entra no Google também, lá coloca t.aguiar cutelaria, tudo junto, né? Que você vai ver aonde eu fico, imagens, você vai ver meu Instagram, o meu telefone pessoal também está no Google. Você pode procurar, é muito fácil, muito tranquilo. Tem a localização, tem tudo. Caso precisar, t.aguiar cutelaria. Entra lá, pessoal. Tem muito material para todos os gostos, né? E outra coisa, geralmente quem trabalha com cutelaria é uma pessoa um pouco meio que MacGyver. Ela é criativa, ela constrói tudo. Né? Inclusive a gente estava falando mais cedo ali que a gente faz assim dentro de casa, a gente faz de tudo. Então o cuteleiro geralmente ele tem facilidade para produzir diversas coisas. E um exemplo muito interessante está aqui no pescoço dele. Não podia deixar de passar. Ele, com a madeira, ele produziu um apito, que é um chama, para uma ave que é o iambu. Né? Tem dois tipos de iambu, Chitã e o Chororó, que foi tema da música Chitãozinho e Chororó. E nós vamos fazer um silêncio e você vai escutar, o som é idêntico ao iambu. Presta atenção. Tudo liga, né? Imagem, mato, natureza, bichos, Deus. Tudo isso é muito bacana. Escuta aí. Para quem já escutou essa ave, ela engana. Esse apito engana. Muito, muito, muito parecido. E tem o canto do macho, né, também. Que um é o chitão, o outro é o chororó, né? O iambu chitão e o chororó. O macho é assim, ó. Esse é o macho. Para quem quer fazer observação, eu gosto de fazer observação de aves, isso a gente usa e chama. Você começa a fazer esse som, chama mesmo, vem pertinho de você. Ela chega. Basta você estar ali escondido, camuflado, com a sua arma, que é a câmera fotográfica, que ela vem pertinho para você registrar. Justamente. Tadeu Aguiar, meu grande irmão de mato, foi um grande prazer em trocar esse bate-papo contigo, né? Agradeço demais por você nos contar essa história da cutelaria e da relação da cutelaria com o Bushcraft. E foi um prazer em te colocar, em ter você como parte desse meu projeto, o segundo episódio do Bate-Papo Mateiro. E valeu mesmo, cara. Imagine a minha honra, né? Ser o segundo a fazer parte de um projeto que daqui uns dias vão fazer fila para estar aqui no meu lugar, cara. Será? Isso é profético, pode ter certeza, viu? E que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, sua família, viu? Obrigado demais, é honra e você está convidado sempre para estar aqui em casa comigo. Hoje você conheceu aqui o meu acampamento, né? Aquilo que eu gosto, que eu amo fazer. Aqui nos fundos tem esse rio, você pode estar aqui, a casa é sua, né? A visita aqui sou eu, a casa sempre vai ser sua, Humberto. Pode vir à vontade aí, eu não poderia deixar de falar, cara. Obrigado por cada um de vocês, pela vida de cada um. Que Deus abençoe a cada um e suas famílias, cada família representada, porque Deus é bom e faz tempo. Valeu, Tadeu. Agradeço demais a você, agradeço aos parceiros que a gente tem aí do Bushcraft, todos os membros do Bushcraft Brasília que nos acompanham, o apoio de todos vocês. E para você que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário aí embaixo, se tiver alguma dúvida sobre cutelaria, o nosso mestre aqui, ele na medida do possível, ele vai sanar essas dúvidas, ele vai dar um feedback. E um forte abraço, Mateiro. Valeu, Tadeu, novamente.
Valeu, meu irmão. Até a próxima e até o próximo encontro no mato. Se Deus quiser. Isso aí.